Vamos lá. A pergunta diz respeito ao não comparecimento do reclamado à audiência. E quando eu falo reclamado, eu falo o dono da empresa, um dos seus sócios ou um preposto, né, que ele tenha designado. E aquela audiência, né, foi instalada e o juiz percebeu que reclamante e advogado estão presentes, mas do outro lado, viu, só está o advogado do reclamado, ou nem o advogado do reclamado está, viu? De repente as duas cadeiras estão vazias, desse lado aqui do juiz, né? O juiz está aqui, desse lado aqui as cadeiras estão vazias. Bom, o TST, né, uniformizou um entendimento que eu questiono muito esse entendimento. No meu livro, esse vermelhinho, Manual de Audiência e Prática Trabalhista, eu faço esse questionamento, viu? Eu aponto, data vênia, alguns defeitos no entendimento do TST, que está consubstanciado na súmula 122. Na súmula 122, o TST diz que se o reclamado não comparecer, de nada vale a sua defesa, ora apresentada pelo advogado, ora já juntada aos autos em PJE. E que a revelia será constatada e a confissão ficta quanto aos fatos será aplicada. Então, para o TST, eu digo isso no livro, para o TST, como uma herança do jus postulandi, e vocês pararam para pensar, a reforma trabalhista não acabou com o jus postulandi, né? Nem limitou o jus postulandi a um valor, como faz a justiça comum, que o jus postulandi é limitado a 20 salários mínimos, a causas de até 20 salários mínimos. Então, o jus postulandi continuou com a reforma trabalhista, o que para mim é um absurdo. E aí o TST, movido por esse princípio do jus postulandi, ele simplesmente ignora a presença do advogado, ignora os atos praticados pelo advogado. No livro eu digo, é como se o TST considerasse o advogado um ser invisível, um fantasma. Um ser que não existisse. E isso é cultural. Quantas vezes vocês não foram desmoralizados por juízes do trabalho, não é? Que você chega na qualidade de advogado e diz, as partes conciliaram, o meu cliente aceitou a proposta de R$8.000 feita pela empresa. E o juiz simplesmente ignora você, que é advogado, passa por cima e já dirige a palavra ao reclamante. O senhor sabe que esse acordo é ruim para o senhor, que o senhor está perdendo isso, que o senhor está perdendo aquilo. Aí dá vontade do advogado dizer, excelência, eu estou aqui. Eu fui contratado por meu cliente exatamente para dizer isso, para auxiliá-lo, para aconselhá-lo. Se Vossa Excelência está dizendo isso diretamente ao cliente, Vossa Excelência está me humilhando, degradando a minha imagem perante o cliente e os colegas aqui presentes. Mas nenhum advogado vai dizer isso. Aí fica calado.
descartável. Exatamente. Não que o juiz, ao dizer, o juiz está dizendo o óbvio. Está dizendo ao reclamante, a escolha é sua. Claro. De quem é mais, se ele é o titular do crédito? Não é? Ele está dizendo ao reclamante, se o senhor quiser fazer, mas seu advogado se opuser, claro que ele pode fazer. Porque eu coloco até no livro que advogado não é tutor nem curador de cliente. Advogado é um representante. E se o advogado aperrear muito o cliente na hora, o cliente pode dizer, o senhor está destituído. Tchau. Não é que ele não vai pagar os honorários, porque o contrato de honorários é um contrato à parte. Mas o contrato de mandato, não é? O contrato de mandato, ele pode ser revogado, não é? Denunciado a qualquer tempo. Então, quando o advogado diz, aí o cliente pode dizer, o senhor não é mais meu advogado. Viu? Inclusive, se Vossa Excelência consta da ata que ele não é mais meu advogado, pode levantar, doutor, e ir embora. Não, mas meus honorários eu vou pagar. Tchau. Então, seria uma humilhação provocada pelo próprio cliente. Porque advogado não é tutor. Advogado não é curador. Porque o cliente não é um demente. Não é a pessoa que foi interditada em processo judicial para ter tutor, para ter curador. Não. Então, o juiz está dizendo o óbvio, que quem escolhe, quem decide, é o cliente. O advogado aconselha. O advogado, ele presta esse serviço de aconselhamento, não é? Aconselhamento. Ele assiste o cliente naquele momento, mas a decisão é do cliente. O que aconteceu com você foi o seguinte, foi a forma ríspida com que o juiz se utilizou para dizer isso, ou seja, para dizer o óbvio, não é? A bradar dessa forma na audiência. Aí você se sentiu, viu, justamente ofendida. É tanto que ele ficou chateado e viajou pensando nisso, né? Mas vocês discutiram a relação e hoje está tudo em paz, graças a Deus. A questão do aditamento, a pergunta se o aditamento, a petição inicial, não é? Dentro dessa nova sistemática, o advogado reclamante requer o aditamento e a contestação já está nos autos. A litis contestatio já foi instalada, não é? Aí o reclamante requer a oportunidade de aditar, viu? O juiz poderia, tá, sem ouvir o reclamado, se utilizando dos princípios da economia, da celeridade, poderia já autorizar o aditamento? Não. Porque existe uma questão primordial a ser analisada, principalmente com essas pautas longas que nós temos, que é a questão da prescrição, Dudu. Se você permite um aditamento, a petição inicial, você está permitindo que aquela nova pretensão, aquele novo pedido, seja alcançado pela interrupção da prescrição. Viu? E digamos que aquela reclamação, ela foi ajuizada, há um ano atrás. Vê.
E quando ela foi ajuizada, o cara já tinha saído do trabalho há 1 ano e meio. Agora, ele saiu do trabalho há 1 ano e meio e ajuizou reclamação. Zerou. A prescrição para ele zerou. Só que zerou em relação àqueles pedidos. Aí a audiência foi marcada com 1 ano. Nós já temos 2 anos e meio de rescisão contratual. Aí o advogado espertinho quer aditar, colocar um novo pedido. Se o juiz fizer isso de ofício, estará causando manifesto prejuízo ao reclamado. Compreende? E como a contestação já foi apresentada, ele só deverá permitir o aditamento se o reclamado anuir. Viu? Então tem que analisar caso a caso. Se o juiz perceber que aquele aditamento não vai causar um prejuízo manifesto ao reclamado, ele de ofício não deve agir. Viu? Ele recebendo o requerimento, ele deve dar a oportunidade para o reclamado se pronunciar. E processualmente o reclamado pode se negar, já que a litis contestatio já foi instaurada, já foi perpetuada. Viu? E aí caberá ao advogado do reclamante ajuizar uma nova reclamação trabalhista, com um novo pedido. Viu? E aí, talvez até pela conexão, viu? Essa reclamação seja distribuída por dependência, para aquela mesma vara. Na segunda fase, eu não sei se você se lembra, faz muito tempo, você já é um advogado tarimbado, mas na segunda fase eu brincava muito, dizendo que um dos papéis, uma das missões do advogado de defesa é dificultar a vida do advogado, do trabalhador, do advogado do reclamante, entendeu? Então, o tumulto processual faz parte, viu? Aquelas objeções, aquelas preliminares e tudo mais. Porque muitas vezes, por uma filigrana processual, você consegue até repelir a pretensão ou diminuir o prejuízo do seu cliente. Viu? Tranquilo? Eu costumo dizer que a conversa é muito importante. Quem tem assistido às minhas audiências tem percebido que eu pouco leio e muito converso. Porque eu era um juiz daquele padrão que eu ficava lendo a petição inicial, lendo a contestação, viu? Mas aí veio o novo CPC e o novo CPC falou do princípio da cooperação. E eu comecei a pensar, meu Deus, por que eu vou carregar um processo sozinho nos ombros, se eu tenho os meus parceiros que são os advogados? Viu? Então hoje eu faço audiência conversando muito. Eu às vezes nem a petição inicial eu leio completamente, dou uma olhadinha nos pedidos, mas pergunto, converso com o advogado do reclamante, com o advogado do reclamado, viu? Pergunto se há algum incidente, se há algum chamamento ao processo, se há alguma denunciação da lide, pergunto se há algum pedido de insalubridade para ver se a gente antecipa a perícia, se há alguma doença profissional para fins de perícia médica, enfim, a gente bate aquele papo, seja na audiência inicial, seja na audiência de instrução, viu? E isso facilita muito, que é o chamado princípio da cooperação. Que antes nós fomos formados a isso, aquela relação triangular, não é? Os advogados aqui e o juiz acima dos advogados. O novo CPC veio com a intenção, não é, de inaugurar uma relação linear, não é, colocando advogados e juízes no mesmo patamar, em busca de um fim comum, que é a pacificação daquele conflito. Tudo isso muito lindo. Né? Mas segunda-feira o pau volta a comer na Imbiribeira, em Jaboatão, em Igaraçu, né? A realidade. Viu? Então, vocês ficam desde já alertados de que a contestação, ela deixa de ser aquele ato praticado na audiência,
viu? É um ponto que eu vou ter que rever, inclusive para o novo curso de audiência e prática trabalhista, viu? É um curso hoje reformulado, vou lançar online, viu? Vou começar a gravar em estúdio próprio, viu? Estou saindo do SERES, começar a lançar meus próprios cursos online no site, sai bem mais barato para vocês, viu? A gente vai ter, Paulinho, um curso completo de audiência a R$140, dividindo aí em 4 vezes, viu? Popularizar, viu? Porque o Liceu tá grande, porra. Tá. Todo mundo tá reclamando e com razão, não é? Então não adianta você estar com um curso de R$800, R$900 e não sei o quê. Tem curso de reforma trabalhista aí a R$500. Aqui é presencial, eu estou falando online. Né? Tem que popularizar, viu? E aí a gente vai fazer isso. Falando nisso, o material de vocês, viu, está em construção. Eu ia fazer um pequeno resumo, mas eu andei escrevendo tanto, viu, que aí eu decidi fazer um material inédito, viu? Vou até mandar depois para a editora, para ver se a editora topa em publicar, e vocês vão receber em PDF gratuitamente, viu? Como parte do curso, isso já foi prometido, viu? É uma reforma trabalhista comentada, viu? Artigo por artigo, viu? A reforma trabalhista comentada. E tipo assim, ó, a reforma mudou a redação do parágrafo 2º do artigo 2º e inseriu o parágrafo 3º ao artigo 2º da CLT, mas aí você já vai receber o texto completo do caput, que não mudou, e o parágrafo 2º, aí abaixo do parágrafo 2º o comentário do professor e abaixo do parágrafo 3º o comentário do professor. Mas não é um comentário restrito àquela alteração, é um comentário sobre grupo econômico, não é? Como fica o grupo econômico após a reforma trabalhista, viu? Então é um material bacana, porque aí você vai poder consultar, não é? De acordo com os artigos que foram alterados. E acima do artigo eu vou escrever o tema, né? Custas processuais, depósito recursal, grupo econômico, né? Prevalência do negociado sobre o legislado. E aí você vai ter toda a análise, viu, em relação a essas matérias. Tá certo? Esse material sai agora, né, Paulinho? Na próxima semana, tá bom? Viu? No sábado, de hoje a 8, quando nós nos encontrarmos, vocês já estarão com esse material na faixa de umas 30 páginas, viu? E aí vocês poderão mantê-lo no computador ou até imprimir no trabalho usando o toner do chefe. Não é? Quem tem chefe, né? Quem é autônomo, aí paciência. Muito bem. Então vamos continuar. Essa mudança em relação à contestação, ela ficou bem clara para vocês, não é? E eu trabalho muito isso, viu? A intenção do legislador. A intenção do legislador. E a intenção foi essa, viu? Evitar que o advogado com poderes especiais, evitar que o advogado desistisse da reclamação, viu? E a intenção vai ser alcançada. Isso é indiscutível. Não depende, inclusive, de julgamento do Supremo, de liminar do Supremo em ADI. Não depende. Com a reforma trabalhista, viu? Juntando a reclamada contestação no PJE, babau. Na audiência, ou até mesmo antes da audiência, mediante petição, depois da contestação apresentada, a desistência da ação
só ocorrerá mediante concordância da parte reclamada. Ponto. O que está ainda em discussão, digamos, sub júdice, é a questão da gratuidade da justiça, da cobrança das custas para o reclamante que se ausentou sem qualquer justificativa à audiência, levando a reclamação a ser arquivada. Mas você tinha feito uma pergunta, cadê ela? Sumiu, está ali. E eu viajei, né? Vou voltar. Na súmula 122, o TST diz que o advogado é um fantasma, o advogado é um espectro, o advogado, ele é invisível. E a súmula 122 diz mais: se o reclamado não comparecer à audiência, será irrelevante a defesa apresentada por seu advogado. Mesmo que o advogado tenha procuração, mesmo que o advogado tenha juntado ou apresente o contrato social da empresa, o estatuto, nada disso terá serventia. E a súmula diz: a ausência do reclamado, mesmo com a presença do advogado, essa presença do advogado não elide, não afasta a revelia. A revelia. E revelia, para quem esqueceu, é a ausência de defesa. Revelia é a ausência de defesa. Revelia é a ausência da vontade de se defender, do ânimos de se defender. Então eu enxergo um contrassenso na súmula 122, porque mesmo ausente o reclamado, se o seu advogado está ali presente e se já há nos autos contestação, procuração e tudo mais, para mim o ânimos de defesa é latente. O ânimos de defesa está presente. Então, para mim, não há revelia. Data vênia a súmula 122 do TST. O que aconteceu foi que o reclamado não compareceu àquele ato processual, àquela audiência, mas que, indubitavelmente, ele apresentou defesa, sim, ele apresentou. E a reforma trabalhista vem corrigir essa idiosincrasia do TST. A reforma trabalhista vem com um dispositivo dizendo que a ausência do reclamado por si só, a audiência, não gera revelia. Basta que o seu advogado tenha apresentado a defesa. Deixa eu ver aqui, é o artigo 844. 844. Mas a reforma exige que o advogado esteja presente, viu? Ao ato. Se vocês quiserem anotar, quem não estiver aí com a lei, é o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. É o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Todos nós ainda estamos nos ambientando com a reforma trabalhista, viu? Ninguém é mestre, ninguém é doutor em reforma trabalhista, não. Muitas águas ainda vão rolar por baixo dessa ponte, viu? Por isso que eu nominei o curso de Conversando com a Reforma Trabalhista. Nós estamos aqui batendo um papo raiz. Porque aqui é tudo advogado, é tudo jurista de primeira qualidade. O feriado é para os fracos. Não é? Todo mundo aqui, o sol brilhando lá fora, a cervejinha lá no bar do Pezão, geladíssima.
né? Seus amigos em Porto de Galinha, você aqui, né? Porque você precisa sobreviver. E para sobreviver, você precisa do conhecimento. Isso, quarta, quinta e sexta, feriadão para os advogados. Não vai ter audiência, viu? E você até perguntou se podia ir ao curso, né? Eu vou ceder minha vaga a você. Viu? Tá certo? Vai lá com o meu crachá. O povo não me conhece mesmo, meus amigos. Vai olhar assim, eita, Gustavo Cisneiro. Não, mas tá até bem, né? Tu cuidado para uma colega não ficar dando em cima de tu lá, viu? As juízas. Mas as juízas são quietinhas. Então, o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT diz assim: ainda que ausente o reclamado, estando presente o seu advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.